O semáforo virou vermelho. Por um segundo o tráfego se tornou filme, um quadro congelado. Luz vermelha, buzinas ao fundo, vidro molhado refletindo as fachadas. Ricardo, com a mão no volante, deixou os olhos passearem sem expectativa pela calçada. E encontrou Carmen. Ela estava encolhida sobre um pedaço de papelão, um cobertor fino enrolado até o queixo. O rosto, marcado pelo cansaço e pela chuva fina que começava a cair, ainda guardava o contorno que ele conhecia de anos atrás. A nuca sempre presa num coque improvisado, as mãos de quem trabalhara com as dele por 7 anos, mãos que sabiam limpar uma casa grande sem deixar poeira de memórias. Por uns instantes, tudo o que existiu entre eles se resumiu a um reconhecimento. Aquele não era apenas um rosto na rua. Era a mulher que tivera as chaves da casa, do coração doméstico e da rotina de sua família. Ricardo abriu a porta do carro antes mesmo do sinal abrir. Andou até ela num movimento que foi ao mesmo tempo automático e urgente. Carmen! Ele falou o nome baixo, como quem tenta não acordar uma lembrança frágil. Ela ergueu os olhos e o silêncio se espessou. Reconhecimento, descrença, uma linha de vergonha que tentava se esconder atrás de um sorriso sem força. Senhor Ricardo, ela murmurou, a voz seca, guardando todo o resto. Eu não queria incomodar. Ele não a deixou responder por vergonha ou explicação. Puxou o casaco, estendeu. Sobe no carro, vamos conversar. Dentro do automóvel o mundo voltou a girar mais rápido. Calefação, cheiro de couro, o som abafado de motor. As luzes da cidade passavam em borbotões pela janela. Carmen aceitou o casaco, puxou-o contra o corpo magro e com uma expressão que mesclava alívio e cautela, sentou-se. Não pediu nada. Não tinha a coragem para isso. O semáforo abriu. Quando o carro arrancou, a conversa veio. Primeiro os nomes dos conhecidos em comum, depois as datas, o tempo. Você saiu daqui há 7 anos, ela disse. Ricardo lembrou de festas de família, aniversários, a presença fiel de Carmen no lugar que ela chamara de casa. Lembrou como Helena, sua esposa, gostava de tudo brilhante, como gostava de usar joias largas em eventos e jantares beneficentes onde fotografavam sorrisos e aplaudiam cheques. Lembrou também do dia em que tudo havia mudado, o episódio que agora se reabrira como ferida. Carmen contou com a voz medida, sem delongas. Contou a versão limpa da vergonha. Serviu a mesa, limpou o chão, acordou cedo, puxou a cortina, guardou as canecas. Numa tarde de visita de amigos, Helena notara que o colar dela, um objeto de família que Helena mantinha no cofre da suíte, havia desaparecido. Helena, com o tom alto que Ricardo lembrava, acusara Carmen diante de convidados, pedira à segurança que revistasse o quarto de empregados. Um cabo de vergonha, um patrulhar frio. As palavras roubo e polícia, lançadas como se fossem pedras. Mesmo depois de uma busca vazia, a acusação pairou. Helena fazia questão de que todos soubessem. Era importante para ela manter a imagem de vítima diante da sociedade que assistia e sussurrava. Disseram que eu tinha levado. Carmen falou sem desafiar. A boca apertada, as mãos trêmulas. Levantei a voz, pedi, mas... Eles me colocaram para fora. Disseram que eu não devia mais voltar. Levei minha roupa numa mala velha e fui embora. Ela explicou devagar que o que golpeou mais do que a demissão foi a suspeita formal. A forma como os vizinhos, os patrões de outros empregos, passaram a encará-la. Os diários de trabalho se fecharam. As portas se fecharam. A humilhação não terminara na rua. Helena, contou Carmen, fizera questão de que o episódio chegasse a órgãos que fiscalizam o bem-estar das crianças. Disseram que eu era incapaz de cuidar de meu filho, Carmen disse, os olhos cortando Ricardo. Ela falou com o conselho tutelar. Disseram que iam avaliar minha conduta. E o pior medo que se tem quando alguém ameaça o que mais ama, levaram meu nome para uma lista que eu não sei como sair. Ricardo lembrou da figura pequena de Lucas, nas fotografias antigas que surgiam nos telefonemas, num pulso de esperança. Carmen falava de um menino esperto, de cabelos enrolados e olhos curiosos, que havia sido acolhido por uma vizinha, Dona Maria, por alguns dias até que a poeira baixasse. Ela pegou ele só temporariamente, Carmen disse, como se apertar a palavra temporariamente fosse um talismã. Mas Helena pode ligar. Ela prometeu que ia fazer de tudo para tirar Lucas de mim. Disse que eu era desregrada. Disse que eu não tinha condições. No carro, Ricardo sentiu uma mistura estranha. Culpa por não ter visto a queda, raiva de sentir que algo havia sido omitido dele, e uma urgência que nascia do hábito de proteger.
Por 7 anos Carmen tinha sido parte daquela casa. Havia cuidado das idas e vindas, dos segredos dos armários e da rotina invisível que faz uma família funcionar. E agora ela estava na calçada, molhada. Ele a levou para um hotel da rede que pertencia a uma das suas empresas. Pediu ao recepcionista que tratasse com discrição, sem perguntas. Disse palavras práticas: banho, roupas limpas, comida. Carmen hesitou. Não quero ser um fardo, ela disse. Eu não quero que as pessoas pensem que estou mendigando. Ninguém vai achar nada, Ricardo garantiu. Não era uma promessa de resolver tudo, era um escudo provisório. Tome um banho. Eu pego roupas. Depois conversamos. Você pode tomar um chá, comer alguma coisa. No quarto, o banheiro liberou vapor e água morna como um sinal de novo começo. Carmen ficou na banheira como se desfizesse camadas de vergonha. Era um gesto pequeno, humano. Ricardo foi até a mala dele e tirou roupas que pareciam maiores do que ela precisava. A peça vestiu o corpo magro com um pequeno constrangimento. No espelho, Carmen se olhou como se não reconhecesse o rosto que via. Porém, havia também a ponta de decisão que sempre vira nele quando alguém encontrava uma réstia de dignidade que precisava ser reavivada. Ela escolheria como reconstruir a vida. Ele não decidiria por ela. Enquanto ela se arrumava, ele saiu para organizar a busca por Lucas. Mandou buscar o número de Dona Maria, falou com o motorista, pediu que a procurasse com calma e respeito. Não ordenou, ofereceu mão. Isso era importante. A ajuda não seria humilhação, seria ponte. Do lado de fora, a chuva apertou e a cidade parecia menos impaciente. Eles dividiram uma refeição simples no quarto. Carmen contou detalhes que não era fácil dizer em voz alta. Como perdeu o emprego, como as portas se fecharam, o medo de que o conselho tutelar pudesse ser mobilizado. E finalmente, a frase que tinha deixado um eco na garganta. Helena usava o colar, não como quem o vestia sem saber, mas como quem exibira uma joia que deveria ser a prova do seu próprio direito. Eu vi ela usar o colar numa festa, Carmen disse. Ela tirou foto com ele. E eu fui acusada. A partir dali, a história mudou de tom. Não era apenas a queda de uma trabalhadora. Havia uma mentira que parecia costurada para encobrir outra coisa. Helena, que sempre cultivara a imagem de esposa impecável, teria motivos para armar a narrativa? Por que esconder um colar no próprio cofre, acusar a empregada e depois, como se nada tivesse acontecido, passear com a joia ao pescoço? Ricardo não fez julgamentos públicos ali, no calor do quarto com a luz amena. O que sentiu foi que havia algo podre que precisava ser verificado com calma, com respeito aos tempos legais e sem espetáculo. Ele ouviu Carmen falar sobre o medo de perder o filho, e de que, enquanto não pudesse provar sua inocência, a vida de Lucas seria decidida por mãos que nem sempre viam a verdade. Carmen recusou ensejos cordeiros. Ela queria provas, não esmolas. Queria o filho de volta e, mais que isso, quereria a chance de trabalhar novamente, de não viver de caridade. Foi nesse instante, com a voz dela firme apesar do tremor, que Ricardo percebeu que o passo seguinte não poderia ser coração à solta. Precisava ser medida e concreta. Eu vou tentar encontrar Lucas, ele disse. Vou falar com Dona Maria, e vamos descobrir o que aconteceu com o colar. Mas ouça, não vou expor você. Não enquanto não tivermos algo que faça sentido. Carmen assentiu. Aquelas palavras ditas com calma pareceram dar-lhe um pouco de ar. Antes que seguissem, Ricardo fez algo simples, quase automático. Pegou o celular e tirou uma foto de Carmen. Não como escárnio, não como prova de pena, mas como um registro, e sussurrou. Se esta história te prendeu, curta e se inscreva para mais relatos que mostram como um olhar pode mudar destinos. A frase saiu natural, quase sem querer. Era o único momento em que a vida digital invadiu a intimidade da história. Um pedido singelo para quem acompanhava, para que aquela atenção não se apagasse. O primeiro movimento de procura por Lucas foi discreto. O motorista encontrou Dona Maria rápido. Em pouco tempo, o nome e o endereço estavam confirmados. Uma casa simples na mesma quadra. Uma mulher de cabelos brancos que havia acolhido o menino por 2 dias e que com o tempo se acostumara com o riso dele. Dona Maria disse ao telefone que Lucas estava bem, que gostava de desenhar e que sentia falta de uma mãe que conversasse com ele. Eu deixei ele ali, mas não posso ficar com ele para sempre, disse ela com firmeza maternal. Ricardo sentiu a urgência aumentar. Precisava agir com rapidez e cuidado, porque, no limitador de tempo que a burocracia impõe, ameaças poderiam virar decisões. Naquela noite, depois de deixar Carmen protegida e com planos de encontrar o menino, Ricardo não conseguiu dormir. Voltou para casa com a cabeça cheia de perguntas que doíam como lâminas.
A casa, onde outrora ecoara risos e passos de rotina, parecia agora um espaço de silêncio pesado. As cortinas pesadas filtravam a cidade, os lustres jogavam sombras alongadas. Ele caminhou pelo corredor até a suíte que partilhara com Helena. Os objetos ali ainda denunciavam dois modos de vida. O brilho calculado de uma mulher cuja imagem era cuidadosamente cultivada e a sua própria concentração numa verdade que precisava ser descoberta. Ricardo entrou no closet com a calma de quem conhece o próprio lar. Abriu o cofre que ficava tranquilo no fundo de uma prateleira. Era uma ação íntima, quase proibida por convenções. Mas a suspeita que carregava pesava mais do que a hesitação. A fechadura cedeu. No cofre, além de documentos pessoais e pequenas lembranças, havia um estojo de veludo. Dentro dele, como se nada de errado existisse, repousava o colar que havia sido o pivô de uma acusação. Ao tocá-lo, Ricardo sentiu um pequeno choque. Não pelo metal, mas pelo símbolo de falsidade que a peça agora representava. Era o mesmo modelo que haviam dito ter sumido no dia da acusação a Carmen. Ao lado do estojo, escondida numa pasta com elástico, havia uma série de papéis que não pareciam pertencer ao universo íntimo de Helena, mas ao de contas e transferências. Ricardo folheou com o cuidado de quem mexe em documentos que podem incendiar uma reputação. Eram extratos bancários, recibos de transferências, comprovantes de depósitos em contas que não lhe eram familiares. Viu nomes de empresas de fachada, valores recorrentes, pequenas parcelas que somavam grandes quantias, e remetentes que se confundiam entre contas conjuntas, contas de doação e transferências para nomes da família de Helena. Havia também folhas com assinaturas que tentavam imitar a dele. A caligrafia tremia em algumas linhas. Em outras era estranhamente semelhante à que ele mesmo fazia. Parecia um mosaico de transações que procurava desaparecer. A sensação que dominou Ricardo foi estranha. A traição não era apenas amorosa ou pessoal. Era administrativa, estratégica, feita com a frieza de quem usa números para polir a própria imagem. Ele não era ingênuo. Sabia que onde havia motivação e oportunidade, havia meios, mas ver a prova física, o colar que deveriam haver dito perdido e que passeava agora como troféu de quem o detinha, e os extratos que desenhavam um padrão de desvio, fez parecer pequena a humilhação de Carmen. Ricardo respirou fundo, pôs os papéis sobre a cama e examinou os nomes mais uma vez. Havia transferências mensais para uma conta em nome de Maria Júlia, que ele rapidamente lembrou ser a mãe de Helena, e pagamentos a empresas que, em primeira olhada, ofereciam consultoria inexistente, quantias que, somadas, configuravam um rombo que só se tornaria claro com o cruzamento de dados e a perícia de um contador forense. Além disso, alguns dos comprovantes traziam carimbos com datas que batiam com eventos em que Helena aparecera em público ostentando joias. Ele guardou o cofre de novo, fechou a porta do quarto e ficou parado na sala vazia. A raiva apareceu pinçando nas costuras. Por que Helena preferira destruir a vida de uma trabalhadora a admitir uma dívida, um gasto, um erro? Havia naquela suposição a resposta mais cruel. Mulheres como Helena, com imagem construída, preferiam acusar e ocultar do que reconhecer falhas. E para cumprir esse teatro era preciso um bode expiatório. Carmen fora perfeito. Ricardo não era homem de decisões impulsivas, mas era homem de ações firmes quando o peso da injustiça pesava. Sabia também que o caminho a seguir não poderia ser pessoal e íntimo. Precisava de provas trabalhadas, de perícias, de advogados. Qualquer denúncia sem lastro sólido poderia cair no ridículo e abrir-lhe a porta para processos e difamações. A pressa podia virar arma contra a verdade. Ele colocou os papéis dentro de uma pasta e, com movimentos metódicos, fez anotações numa folha em branco, nomes a checar, datas a confrontar, valores a somar. Havia um padrão que, se confirmado, mostraria uma rede de transferências para contas de parentes e empresas supostamente prestadoras de serviços que nunca existiram. No telefone digitou o nome de um antigo advogado de confiança e marcou uma reunião para a manhã seguinte. Pediu também que trouxessem um contador forense recomendável, alguém discreto e competente. Não sabia naquele momento se aquilo seria suficiente para derrubar uma fachada construída de anos, mas sabia que era o único caminho plausível, prova técnica antes de exposição pública. Ele precisava que tudo acontecesse com zelo jurídico, para que Helena não transformasse a investigação em espetáculo e para que Carmen não voltasse a ser vilã diante de uma sociedade que se alimenta de relatos prontos. Antes de encerrar a noite, fez um último telefonema. Dona Maria atendeu na segunda chamada com a voz firme. Lucas, disse ela, estava com a avó materna, que o acolhera por um dia sob a crença de que faria bem.
A avó, por sua vez, estaria mais suscetível a conversas se a situação fosse tocada com moderação. Ricardo pediu para ver o menino, mas pediu também que nada fosse dito em voz alta, que ninguém fizesse acusações precipitas. Havia mapas humanos a serem costurados. Dona Maria, a avó, a escola, vizinhos que poderiam testemunhar. Nada de força, tudo de paciência e estratégia. Enquanto desligava o telefone, a noite parecia clamar por um sono que não vinha. Ricardo sentou-se na borda do sofá e deixou que os papéis se espalhassem sobre a mesa de centro como pistas a serem montadas. Pensou na vida que levava, em reuniões, em números, em um mundo onde a reputação custava tanto quanto a mentira que a alimentava. Pensou em Carmen encolhida no quarto de hotel, em Lucas rindo de algo que talvez esquecesse se eles demorassem demais. Pensou em Helena, com seus vestidos de gala e sua imagem impoluta. E mais que tudo, pensou que a omissão dele, enquanto homem e como alguém com recursos, havia deixado espaço para que a injustiça acontecesse. No rosto de Ricardo havia agora uma decisão que vinha sem alarde. Não seria Paladino que resolveria tudo sozinho, mas não permitiria que a mentira triunfasse pela omissão. Precisava montar uma equipe, um contador forense, um advogado que entendesse de fraudes corporativas, alguém que pudesse com discrição confrontar os extratos e as assinaturas falsificadas. Precisava encontrar Lucas e proteger Carmen de qualquer retaliação que pudesse vir do aumento de exposição. Precisava, acima de tudo, garantir que a verdade fosse produzida e apresentada dentro das regras. Nada de prisões relâmpago, nada de barulho desastroso. Procedimentos claros, documentados, com testemunhas e perícia. Ele deixou a pasta trancada numa gaveta e foi até a janela. Lá fora, a chuva havia cessado. As luzes amarelas da rua piscavam como olhos atentos. Ricardo sentiu pela primeira vez em muito tempo a necessidade de consertar algo que não podia ser desfeito apenas com riqueza. Haveria perdas, relações, imagens, talvez processos prolongados, mas também haveria reparação possível. E naquele ponto de virada, em que a madrugada ainda não sabia se lhe entregaria respostas ou perguntas, ele fez uma coisa que não fizera por muito tempo. Respirou e se permitiu sentir a mistura de raiva, culpa e determinação. Ao amanhecer, começaria a busca concreta. Mas ali, naquela noite, com o colar guardado novamente no cofre e os papéis ainda na mesa, o que se instalou foi uma certeza. Parar, olhar e estender a mão abria portas para a verdade. E a verdade, aquela fria e teimosa, já começara a se mostrar nas pontas dos papéis amassados. Ricardo passou a madrugada compilando nomes e datas, riscando hipóteses, cruzando lembranças com pistas frias. Ao primeiro sinal de manhã já havia mensagens agendadas e ligações marcadas. Doutor Almeida, advogado de confiança, confirmando a reunião às 9. Marta, a contadora forense recomendada por um conhecido do conselho da empresa, disponível para começar a análise, e o motorista avisando que ficaria de prontidão para qualquer necessidade. Tudo com discrição. Nada de manchetes. Na sala de conferência da empresa, a luz do dia parecia mais dura. Ricardo colocou sobre a mesa a pasta que havia encontrado no cofre. Doutor Almeida, homem de olhar afiado e voz medida, folheou os papéis com cuidado e sem surpresa. Sabia que, em casos assim, a diferença entre vitória e vexame estava na paciência e na técnica. Marta chegou com um laptop, uma maleta pequena e uma expressão que oscilava entre a frieza do perito e a humanidade de quem, pelo menos uma vez, já tinha visto vidas partidas por documentos. Precisamos de ordem cronológica, disse Marta. Datas, comprovantes, fotos dos extratos que você tem e, se possível, arquivos que mostrem movimentações nos meses anteriores e posteriores. Se algumas transferências chegam a contas de parentes, é sinal de padrão. Assinaturas a serem comparadas. E se existirem fotos públicas que mostrem o uso do colar após a data do suposto roubo, isso cria um paradoxo difícil de desmontar. Ricardo entregou a ela o cofre, a foto que havia encontrado e os recibos. Não falou além do essencial. Havia nele um cansaço que vinha de quem carregou privilégios e viu na sua omissão a queda de alguém que confiara. Doutor Almeida fez perguntas pontuais, sempre com o olho na plausibilidade. Prazos legais, medidas urgentes, risco de retaliação pública de Helena. Em nenhum momento cogitou fazer da situação um espetáculo. A estratégia era técnica e, ao mesmo tempo, moral. Preservar Carmen, recuperar Lucas e construir uma narrativa judicial inatacável. Os primeiros exames duraram semanas. Marta montou um dossiê. Extratos digitais, comprovantes de transferência, notas fiscais, fantasma de empresas que, ao serem checadas,
Não tinham nem CNPJ ativo. Fotografias postadas por Helena em redes sociais serviram como pistas. Uma imagem numa festa, datada e com geolocalização, onde o colar já ornava seu pescoço semanas depois da acusação. Um arquivo de backup do telefone de casa, com autorização judicial e medidas formais para não violar privacidade, revelou trocas de e-mail e ordens bancárias assinadas em nome do casal, com rubricas que, ao serem comparadas com amostras mais antigas da caligrafia de Ricardo, mostraram divergências. Marta pediu o envio das amostras de assinatura para um grafotécnico. A análise não foi instantânea. Levou dias, depois semanas, até que um laudo fundamentado confirmasse indícios de falsificação em várias folhas. Não era uma prova de prisão, mas era suficiente para abrir caminho a uma ação civil e pedido de perícia junto ao banco. Enquanto a engrenagem legal rodava, Ricardo cuidou do que precisava ser cuidado de imediato: a integridade emocional de Carmen e o reencontro com Lucas. A busca por protocolos foi feita com delicadeza. O conselho tutelar, acionado por Helena de forma a criar pressão, não havia tomado nenhuma medida definitiva contra Carmen. Havia sim instaurado uma verificação, procedimento padrão quando denúncias chegam que envolvem crianças. Ricardo e Dr. Almeida apresentaram-se não como acusadores, mas como interessados na verdade e no bem-estar do menino. Havia no processo uma etapa inegociável: a avaliação social, a comprovação de condições de moradia e de rede de apoio. Carmen aceitou com uma dignidade que não era condescendente passar pela avaliação. Ela preparou-se para mostrar que queria, antes de tudo, provar que era merecedora da guarda, não por obrigação do milionário, mas por direito. A primeira visita do assistente social à casa provisória que Ricardo ofereceu foi um teste. Carmen, com mãos que já não tremiam tanto, abriu a porta. Lucas, tímido no começo, sorriu e mostrou um desenho que havia feito na escola. A conversa foi franca. O assistente social ouviu, fez perguntas e marcou encontros. Havia em todos os passos a exigência de tempo: relatórios ao conselho, reuniões com a avó, entrevistas com vizinhos. Helena tentou acelerar o processo com pressão, telefonemas emotivos e contatos em redes sociais, mas a robustez da documentação iniciada por Marta e a postura serena de Ricardo reduziram o impacto. Quando as primeiras perícias começaram a apontar para uma montagem, alguns pontos ficaram difíceis de negar. O banco, acionado com medidas legais, abriu investigação interna diante das suspeitas de transferências indevidas. Ordens judiciais, pedidos formais e o caráter técnico das requisições deram aos auditores a base necessária para vasculhar contas e contratos. Em paralelo, as empresas cujos nomes figuravam como destinatárias das transferências foram uma por uma checadas. Algumas existiam apenas no papel, outras tinham sede em endereços de fachada. O traje da aparência fora desfiado. Helena reagiu com a força que vinha de anos de exibição. Entrevistas com amigas da alta sociedade, telefonemas furiosos para ex-colegas de conselho de ONG, e tentativas de desqualificar Carmen como uma pessoa de problemas. Em jantares onde antes era ovacionada, passou a ouvir com espanto um rumor novo. Permitiu-se em público a velha máscara de indignação, mas faltavam-lhe argumentos quando a técnica da contabilidade mapeava caminhos de dinheiro que convergiam para sua família. Ricardo, por outro lado, manteve-se firme em um dilema que lhe fora nítido desde o dia em que abrira o cofre. Vingança seria baixa, justiça precisava de provas. Ele rejeitou a ideia de expor Carmen em redes sociais, de transformar o que era um crime financeiro e moral em espetáculo. Preferiu preparar o terreno para medidas legais, que não só dessem razão a Carmen, mas recuperassem, na forma possível, a ordem que havia sido quebrada. Dr. Almeida pediu medidas cautelares, bloqueios temporários de determinadas contas vinculadas às empresas de fachada, pedidos de indisponibilidade de bens em caso de confirmação, tudo isso visando a garantir que os recursos desviados não desaparecessem conforme aparecessem dúvidas públicas. O passo que talvez mais pesou na cabeça de Helena aconteceu quando amigos do conselho em que atuava começaram a pedir explicações. Documentos que antes serviam como selo de credibilidade começaram a ser vistos como pontas soltas. Alguns a evitaram. Convites para eventos foram adiados. Há quem diga que aquilo que mais humilha na alta roda não é a acusação em si, mas o silêncio constrangedor dos conterrâneos. Para Helena, o chão era agora a descoberta de que fortuna e boa fama podem ser corroídas por instrumentos cotidianos, um carimbo, um extrato, um recibo. Ao mesmo tempo em que o litígio se desenrolava, Ricardo fez algo que, para ele, era o mais importante: transformou a raiva em projeto. Nas semanas seguintes, à medida que Marta entregava relatórios e o dossiê ganhava corpo,
Ele iniciou a montagem do que havia pensado de forma mais substancial do que um gesto isolado de caridade. Nasceu a Fundação Novos Caminhos, nome escolhido sem pressa, depois de muitas conversas com pessoas que entendiam de gestão social e reintegração. Não fora desejo de autopromoção. Era o resultado de ver, na figura de Carmen, não só uma vítima, mas alguém capaz de liderar o próprio reerguimento. A fundação começou pequena, uma sala na antiga sede administrativa de uma empresa que precisara ser renovada, mesas, computadores doados por parceiros e um quadro de profissionais contratados com contratos regulares. Ricardo insistiu em um princípio que seria pedra angular: empregos dignos, não favores. Cursos de capacitação, triagem pessoal, apoio psicológico e acompanhamento com assistentes sociais. Carmen participou ativamente da concepção do projeto. Não aceitava que o grande Salvador tomasse decisões sem a voz de quem vivera a queda. Retomou uma postura de comando e foi convidada a liderar a triagem. Função que aceitou com algumas reservas, mas com a convicção de que, se existisse uma chance de impedir que outras pessoas padecessem como ela, precisava fazê-lo. Houve resistência. Alguns membros da diretoria sugeriram cargos administrativos naturais para a figura que representava o programa. Carmen, com lucidez que surpreendeu muitos, escolheu a triagem porque ali poderia dialogar com quem chegava, entrevistar, entender histórias, decidir encaminhamentos. Foi sua forma de devolver dignidade. Ricardo respeitou. Lucas, aos poucos, começou a voltar ao centro da vida de Carmen. A reintegração não foi um ato automático, mas uma sequência de encontros, visitas monitoradas, avaliações pedagógicas, tempo de adaptação. O menino, curioso e afável, viu mudar a casa de abrigo provisório para uma residência em que havia mais estabilidade, escola nova, uniforme, amigos. Ele, que havia aprendido a desenhar com a paciência da vizinha que o recebeu, mostrou para Carmen um novo traço. Desenhava uma casa com janela grande e muitas janelas coloridas, como se cada cor fosse uma nova promessa. Enquanto a vida de Carmen se redesenhava, o processo legal avançava. Dr. Almeida, com a paciência de um estrategista, não deixou escapar oportunidades, mas também evitou armadilhas. Protocolos foram seguidos. Pedidos de perícia com prazo legal, notificações ao banco com prazo de resposta, citações formais a Helena para prestar esclarecimentos e, quando necessário, ações para obrigar a disponibilização de documentos. A defesa de Helena tentou empurrar o caso para a esfera da opinião pública, mas os passos firmes da equipe de Ricardo reduziram a chance de um espetáculo. A reviravolta decisiva veio numa manhã em que Marta entrou na sala de Ricardo com um documento que trazia carimbos, comparações grafológicas e uma planilha que sumaria em números o esquema. Havia transferências regulares para a conta da mãe de Helena. Pequenas quantias que somadas formavam uma cifra considerável. Havia notas fiscais com CNPJ que levavam a empresas de fachada. Havia ainda um recibo de um pagamento maior que coincidia com a compra de uma peça de joalheria. A fotografia do colar, a mesma que havia circulado nas redes de Helena, tinha data e hora que confirmavam sua exibição pública depois da data do furto. E as assinaturas, uma perícia técnica, apontavam para diversas tentativas de replicar a rúbrica de Ricardo em documentos específicos. Com a montagem sólida das provas, veio o passo público, mas controlado, uma ação civil por danos morais e materiais e o pedido de divórcio com medidas cautelares. Ricardo não buscava humilhação, buscava restituição e a restauração da honra de Carmen. A ação julgada nas páginas dos autos não era a sentença final da justiça criminal, que poderia seguir seu próprio curso, mas era a forma civil de demonstrar que o vínculo conjugal não poderia ficar imune a desvios e manipulações. Helena, quando recebeu a notificação, já havia percebido que não poderia usar os mesmos artifícios de costume. Os documentos estavam organizados, as testemunhas dispostas e a perícia concluída. Seus ataques de imagem perderam força diante da técnica. Houve resistência pública. Helena recorreu a antigos conhecidos em eventos beneficentes, tentou negociar acordos e, em uma última cartada, convocou um jantar para expor sua versão. Muitos convidados apareceram. Pouco depois começaram a surgir convites que foram discretamente cancelados. A alta roda, ensaiando distância ou pragmática espera, não fez coro à defesa de Helena. A reputação tinha seus custos. Quando a audiência de conciliação foi marcada, Dr. Almeida depositou na mesa um pedido claro: reconhecimento formal do erro, retratação pública, reparação financeira proporcional ao dano causado e medidas para garantir que Carmen pudesse retomar suas atividades sem interferência. Helena hesitou. A negociação foi áspera. A casa onde antes se mostrara sem fissuras agora se revelava cheia de rachaduras.
Em público, Helena fez uma declaração contida, pedindo o que chamou de tempo para refletir, e o caso seguiu para as vias processuais mais longas. No campo civil, aceita-se às vezes que um acordo poupe tempo e dinheiro. Helena preferiu resistir. O resultado foi que os autos foram engrossados e o escândalo, menor ou maior, cada vez mais documentado. Enquanto isso, a Fundação Novos Caminhos começava a ganhar forma concreta. Pessoas que haviam chegado ao projeto contavam histórias. Uma mulher que, depois de anos desempregada, aprendeu a confeitar e hoje tem um microempreendimento. Um senhor que recuperou documentos e voltou a trabalhar como motorista. Adolescentes que passaram por oficinas e hoje estudavam. Carmen foi peça central dessa teia. Não mais vista como objeto de pena, ela se tornou mediadora, referência e voz ativa. Em entrevistas para programas que tratavam de inclusão, recusou o melodrama barato, falava de processos, de trabalho e de como a empatia sem estrutura pode virar gesto vazio. A fundação, moderada por Ricardo e administrada por profissionais, ganhou credibilidade não porque ele pôs dinheiro, mas porque ali havia um método. A presença de Ricardo na reconstrução da vida de Carmen gerou curiosidade. Não era segredo que ele frequentava reuniões, participava de rodas de conversa e, aos poucos, mudava hábitos. Ele deixara de ser o homem que comparecia a inaugurações de alto padrão para ser um anfitrião de pequenos encontros em que se discutia emprego, dignidade e o sentido do trabalho. A transformação dele era visível. Menos pressa por status e mais tempo para ouvir. Ele e Carmen conversavam com frequência, não mais como patrão e empregada, mas como dois adultos que aprenderam a não fantasiar passado e presente. Entre eles, as conversas que antes passavam por lembranças de casa, agora eram sobre planos da fundação, sobre como melhorar a escola de Lucas, sobre um amigo que precisava de uma oportunidade. Uma intimidade construída por respeito e ações concretas. O clímax veio num dia que ninguém planejou em tom de revanche, mas de exposição de fatos. O processo civil, já robusto, trazia provas suficientes para que Helena aceitasse, em parte, o acordo, retratação pública e reparação financeira condizente. Não se tratou de um julgamento de júri com algazarra. Tratou-se de uma sequência de passos que, somados, desmontaram a fábula que Helena havia construído. Ao assinar o acordo de divórcio, a exclusão social veio com naturalidade. Cargos em conselhos foram cedidos por pressão e prudência. Sua imagem, a vida de gala que antes brilhava, apagou-se em círculos onde brilho e confiança andam de mãos dadas. Ela perdeu privilégios e o apoio de quem não quis comprometer a própria reputação. Para Carmen, a vitória não foi um troféu, mas um recomeço. O documento que reconhecia o erro público de Helena foi importante. Serviu como correção, mas o essencial foi a retomada de Lucas, a garantia de emprego e a restauração de possibilidades. Em uma cerimônia simples na fundação, Carmen recebeu formalmente o título de gerente de triagem. Não foi um ato de caridade. Foi a consagração de alguém que transformara dor em projeto. Lucas, de mãos dadas com ela, aplaudiu. Havia na plateia rostos familiares. Dona Maria, que olhava orgulhosa, alguns colegas da velha vida de Carmen que vieram para ajudar, e funcionários da fundação que viam sua nova líder com respeito. A apresentação pública da fundação, em sua inauguração formal, foi econômica em pompa e rica em significado. Ricardo fez um discurso que começou técnico e terminou íntimo. Falou da responsabilidade de quem tem recursos, da necessidade de políticas que não quebrassem pessoas, e de como um olhar, apenas um olhar, pode salvar. Sem tantas declarações grandiosas, ele contou uma história curta sobre o dia em que parou no sinal e viu uma mulher que conhecia na calçada. Homenageou Carmen sem fazer dela símbolo único de humilhação, mas sim exemplo de quem transforma a dor em política social. Havia sinceridade na voz. Não era confissão, era aprendizado. Quando, ao final do evento, a música suave preenchia o ambiente e famílias que haviam passado por cursos se misturavam aos voluntários, Ricardo pediu a palavra. Não houve roteiro dramático. Havia intimidade. Ele falou sobre o que a testemunha diária de uma injustiça fez com ele. Disse com franqueza que a vida tinha lhe cobrado olhar para o que antes ignorava. E então, diante de amigos, parceiros e das pessoas cuja vida mudara, ajoelhou-se, gesto antigo, humano, e fez um pedido simples e intenso, que Carmen aceitasse continuar ao seu lado, não como submissa, mas como companheira de vida, de trabalho e de ideais. Não foi um pedido filmado para inflamáveis emoções. Foi um pedido que respeitou o tempo dela. Carmen demorou uns segundos que pareceram longos, olhou para Lucas, para os rostos na plateia e para Ricardo.
Seus olhos brilharam não por gratidão que compra, mas por uma escolha que vinha de vontade e não de obrigação. Eu aceito, disse ela com firmeza. A resposta causou alegria contida. Não foi um espetáculo, foi um pacto. Eles decidiram celebrar de maneira simples. Um almoço com amigos da fundação, uma festa íntima, e com o tempo, planos alinhados para o futuro. A proposta pública não foi gesto de posse, foi afirmação de um compromisso ético. Ricardo não buscou apagar o passado nem trocá-lo por um novo rótulo. Ele assumiu que teria de conviver com as consequências de sua omissão e mostrar no dia a dia que suas atitudes mudaram. A vida deles, depois disso, não se transformou em conto de fadas. Havia burocracia, exames, reuniões com advogados, dias de desgaste. Helena continuou acionando vias judiciais e, em alguns casos, buscando atrapalhar com queixas protocolares. O processo criminal, por sua vez, corria em seu curso natural, com prazos, perícias e possibilidade de recursos, e isso foi repetido até tornar-se rotina. Nada de prisões espetaculares, nada de soluções instantâneas. O que o tempo fez, porém, foi mostrar que quando a verdade é produzida com técnica e paciência, a reputação construída sobre mentiras tende a ruir sem recursos éticos. Um ano depois, a Fundação Novos Caminhos tinha uma sede maior e programas bem definidos. Havia parcerias com escolas técnicas, convênios para vagas de estágio e uma equipa de psicólogos para acompanhamento. Carmen coordenava a triagem com uma postura que misturava assertividade e acolhimento. Ela sabia ouvir e decidir, e seu trabalho se refletia em histórias de vida que chegavam como números, mas saíam como rostos. Lucas tinha amigos, cartas de professores elogiando sua evolução e um talento para desenhar que sua mãe incentivava com orgulho. Ricardo, por sua vez, diminuíra a participação em algumas diretorias e dedicara parte do tempo a supervisionar a fundação. As suas empresas continuavam a rodar, mas a escala de valores mudara. Ele, que outrora dividira a vida entre reuniões e jantares, agora fazia questão de aparecer em oficinas, conversar com beneficiários e ouvir o que funcionava e o que precisava ser mudado. O desfecho de Helena se deu sem alarde melodramático. Em audiência, parte das responsabilidades civis foi atribuída a ela. Houve ordens de retratação, acordos e um comprometimento público de reparar danos materiais a Carmen. Alguns dos bens esposos foram bloqueados provisoriamente para garantir pagamentos. O cenário criminal permaneceu aberto com investigações em curso. A justiça tem seus tempos, mas o que se viu foi que sua rede de aliados minguou. Não havia castigo heróico, mas havia consequências. A sociedade, por vezes, é lenta. A verdade, porém, se instalara onde importava. Nos registros, nos contratos e nas memórias das pessoas que escolheram agir certo. A transformação no coração de Ricardo continuou além do impacto público. Em encontros cotidianos com Carmen, ele aprendeu a perguntar mais e a ofertar menos. Eles construíram uma relação baseada em pequenas coisas: jantar em casa numa terça-feira, participar juntos das reuniões da fundação, ir às reuniões da escola com Lucas e, sobretudo, manter um diálogo franco sobre limites e expectativas. A diferença entre gratidão e amor foi sempre discutida com seriedade. Carmen jamais aceitaria ser tratada como moeda de troca. Havia noites em que conversavam sobre o passado sem drama, e outras em que planejavam o futuro com serenidade. No epílogo desta história, que poderia ser narrado como um relance em uma mesa de café, o que sobressai é a lição. Um olhar que pode desencadear ondas. O semáforo vermelho que numa noite fria congelou o trânsito diante de Ricardo foi mais do que sinal de velocidade. Foi um sinal moral. Parar não resolveu tudo de imediato, mas foi o começo. O gesto se desdobrou em procedimentos técnicos, perícias, litígios e, sobretudo, em uma transformação social que não se encerrou com um documento assinado. Continuou com programas, empregos, escola e novas rotinas. Na pequena celebração do primeiro aniversário da fundação, Carmen deu um depoimento curto e direto. Falou de vergonha, de medo e de como a construção de um projeto trouxe possibilidade de recomeço. Agradeceu sem dramatizar. Falou de Lucas e do que seria de sua vida se não houvesse quem a visse na rua naquele dia. Ricardo, ao seu lado, repetiu a promessa que nascera do arrependimento, que usaria seus recursos para montar pontes, não só para apagar incêndios. Havia ali seres humanos aprendendo que dinheiro sem compaixão é vazio, e compaixão sem estrutura é frágil. No final do evento, enquanto os convidados saíam, pessoas tocavam no ombro de Carmen e lhe diziam palavras de incentivo. Do lado de fora, as luzes da cidade lembravam o sinal vermelho daquela primeira noite. Agora memórias que tinham um antes e depois. Ricardo segurou a mão de Carmen com ternura. Não era um gesto possessivo. Era a aliança que se construía dia a dia.
Se alguém perguntar o que mudou de verdade, a resposta seria simples: a capacidade de enxergar o outro. E junto com isso, o reconhecimento de que reparar não é apenas dádiva, mas dever. A fundação continuaria a crescer com parceiros, a justiça seguiria seus ritos, e os corações aprenderiam a manter a dignidade como princípio. E no centro disso, estava uma mulher que havia sido expulsa, caluniada, e que agora liderava caminhos para que outros não fossem tão facilmente derrotados. Se esta história tocou algo em você, procure na descrição deste vídeo uma lista de instituições que trabalham com reinserção social. Informe-se, doe ou ofereça seu tempo. Pequenos gestos, quando alinhados com estruturas responsáveis, fazem caminhos novos nascerem.